Olá pessoal, aqui é o Caio. Vamos para mais uma aula de Química e hoje nós vamos fazer aqui um estudo dirigido aqui sobre moléculas, compostos moleculares, íons e compostos iônicos, tudo bem? Bem, essas questões foram baseadas a partir do livro do Atkins, do capítulo 7 não, perdão, edição, da sétima edição, volume 1 ali, certo? Vamos lá. A questão introdutória, vamos observar aqui a imagem. Certo? A gente vê aqui quatro pares de, de umas esferas aqui, certo? Vamos tentar responder aqui. Observando aqui, questão, vamos lá. Qual é o número de átomos presentes? Bem, pessoal, aqui, a gente analisando estes compostos, a gente tem aqui, basicamente, quatro substâncias aqui, só que quando a gente olha, a gente vê 8 esferas. E bem, segundo Dalton, ele definia que os átomos eram como esferas, e essa aqui é uma representação de Dalton. Deixa aqui do canto, Dalton. Certo? E bem, considerando que cada esfera é um átomo, vamos observar aqui quantos átomos presentes há aqui. A gente tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos presentes, certo? Muito bem. Vamos para a questão de número 2. Questão B. Qual é, qual é o número de elementos? Bem, galera, considerando aqui que cada átomo aqui é uma esfera, e que bem, e que cada elemento representa uma corzinha, por exemplo, isso aqui pode ser um elemento e esse aqui pode ser um outro elemento. Porque há só duas cores, né? Branco e este cinza escuro, certo? Então nós temos o quê? Um e dois, certo? Branco e este mais cinza. Então, resposta número 2. Cada um representa aqui um, um elemento diferente, certo? E de substâncias. Vamos ver quantas substâncias presentes nós temos aqui. Bem, considerando que aqui é um elemento só, eu vou chamar de o branco A e esse cinza B, certo? Quantos do A nós temos? Apenas um, que é este totalmente branco, né? Lembrando, uma substância se trata da união de elementos. Por exemplo, a gente pode ter tanto de um, que no caso seria homogêneo, e tanto de dois seria heterogêneo. Só que neste caso, nós temos uma substância de apenas um elemento. Temos um. E com apenas o B, nós temos dois. E com a mistura dos dois, nós temos aqui o AB, que é um. No total, e o de substâncias, quantos números de substâncias nós temos? Nós temos três, que é um, dois, três. Não vamos contar com esse, que no caso nós teríamos duas vezes. Perdão, peraí. Teríamos aqui duas vezes o B, certo? Que é. Que no caso nós temos só três. Ou seja, uma com substâncias brancas, duas com substâncias cinzas, né, pretas, e outra com substância preta e branca. No caso, só três. Uma, duas e três. Ele não quer com a quantidade de substâncias, mas apenas quantas substâncias são. No caso, três. A com A. Deixa eu só melhorar isso aqui, né? A com A, B com B e A e B, certo? Então, temos três substâncias. Descendo para 3, e o de moléculas? Bem, pessoal, moléculas, nós temos aqui essa formação dessas substâncias. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro moléculas, certo? Por quê? É a união desses elementos. Um, dois, três e quatro. Então, nós temos aqui um total de quatro moléculas, certo? Questão um finalizada, pessoal. Temos aqui um. Vamos para a questão 2. De que
De que é formada uma substância? Bem, pessoal, quando a gente analisa, assim, ó, basicamente, se a gente for definir o que é uma substância, ó, uma substância, pessoal, é um composto de átomos, certo? Contendo o mesmo elemento ou elementos diferentes. No caso, por exemplo, o mesmo elemento e elementos diferentes. O mesmo elemento, elementos diferentes. A é um elemento e B é um outro elemento. No caso, o branco é um elemento e o cinza aqui, o preto aqui, o escuro aqui é um outro elemento, certo? É isso. Respondido. Indo para 3. De que são formadas substâncias iônicas? Bem, pessoal, quando a gente analisa o que são formadas substâncias iônicas, aqui a gente não consegue definir se é uma substância iônica ou não, mas apenas que são substâncias ou que são compostos. Ou seja, no caso aqui nós temos é, formados pelo mesmo elemento ou por elementos diferentes. Mas para definir se ela é iônica ou molecular, as substâncias iônicas, pessoal, elas são formadas de prioritariamente um elemento ametal e um metal. Isso a gente vai definir através da tabela periódica, analisando através das tabelas periódicas, certo? E assim, prioritariamente, de modo mais específico, uma substância iônica a gente consegue defini-la a partir das diferenças das eletronegatividades de cada elemento ali que constituem aquela substância ou composto. E assim, a diferença deve ser no caso de 1,7 na eletronegatividade. E quando há essa diferença de eletronegatividade a mais de 1,7, a gente define que aquele composto é iônico, certo? Vamos lá. Qual é o nome da representação escrita de cada substância? No caso aqui seria pela forma da substância ou símbolo da substância, por exemplo. Se nós tivermos aqui cloreto de sódio, teremos aqui NaCl. Ou então pela a fórmula da substância ou símbolo dela seria isso aqui. Fórmula da substância ou símbolo de cada um. Por exemplo, nós temos aqui o cloro e o sódio, certo? Aqui um gás, cloro, seria SO2. Ou sódio sólido, né? Que seria a forma sólida encontrada. A gente poderia utilizar. Esse aqui também é um sólido, o sódio de cozinha. Cloreto de sódio. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito feio. Seria o cloreto de sódio, certo? Bem, respondida. O que é um composto molecular? Bem, pessoal, eu tinha respondido isso antes, mas um composto molecular, pessoal, é a junção entre dois ou mais elementos químicos, e neste caso é a formação de uma substância uma composta. Por exemplo, união de dois elementos químicos, isso aqui é um composto, certo? Por exemplo, esse aqui pode ser, no caso, como a gente deu o exemplo de cloreto de sódio. Vamos supor que o A é igual ao sódio e o B seja o cloro. E nisso, a união desses dois, a gente terá aqui, ó, cloreto de sódio, certo? Lembrando que sempre vem para nomenclatura o nome do ânion e em seguida o nome do cátion. No caso aqui o ânion é o cloreto, que é o Cl-, e o sódio, que é o nosso cátion, que é o Na+, certo? Respondido a questão de número 5. Vamos lá. O que é um composto iônico? Bom, pessoal, o composto iônico é uma substância, né, onde a sua constituição há mais de dois tipos de elemento, na qual pode se formar um sal, um eletrólito, onde a sua polaridade deve ser prioritariamente superior a 1,7, aquilo que eu comentei. Por exemplo, se analisarmos aqui o cloreto de sódio, nós temos aqui cada elemento em sua própria eletronegatividade, certo? Do sódio, a eletronegatividade dele equivale a 0,93. Já o cloreto é de 3,16. Faremos aqui a diferença entre os dois, as duas eletronegatividades, começando com o maior. Então vamos lá. A eletronegatividade vai ser igual a 3,16 menos 0,93,
que isso é igual a 2,23 de eletronegatividade. Ou seja, vou escrever aqui em cima. Não, aqui embaixo que é melhor. 2,23 é maior do que 1,7. Portanto, o cloreto de sódio é classificado como um composto iônico, certo? Ele é um sal. E compostos iônicos costumam ser sais, certo? Então é isso. Questão número 6, respondida. Vamos lá. Vamos para essa questão de número 7. Determine a carga elétrica, no caso, o NOx, né, dos seguintes íons. Vamos lá. Mostrando aqui para o estânio. Nós temos aqui o estânio 50 prótons e 46 elétrons. Lembrando, pessoal, um átomo ele é eletricamente neutro. Como assim eletricamente neutro? Ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Lembrando que os prótons são energizados positivamente e os elétrons negativamente. Energia positiva e energia negativa. Então, basicamente, a gente faz uma diferença simples aqui, ó. Veja. Aqui a gente nota que há menos elétrons do que prótons. Por quê? São 50 prótons e 46 elétrons. Significa que ele está mais positivo. Ele perdeu 4 elétrons para chegar a 50. Então, aqui seria o quê? A representação dele seria Sn mais 4. Porque ele tem 4 cargas a mais de prótons do que elétrons, certo? Vamos para B. Chegando aqui sobre o iodo. Iodo, veja bem, é o mesmo princípio aqui. Não vamos nos distanciar sobre essa questão do átomo. Ou seja, átomo é eletricamente neutro. Ou seja, ele possui 53 prótons e aqui 54 elétrons. Sabendo que o iodo ele possui 53 prótons em sua camada, no seu núcleo, então ele deve conter 53 elétrons em sua eletrosfera. Sendo assim, ele possui um elétron a mais. Então aqui seria o quê? E aqui, ó, a valência dele, né, seria menos. Que esse menos aqui já representa um. Seria como se tivesse aqui um aqui, certo? Certo. Vamos para o enxofre. Então aqui nós temos 16 prótons e 18 elétrons. Se ele tem 18 elétrons, o que nós teremos aqui? S2 menos. Tá aqui, peraí. Certo? Vamos aqui para a questão D. Cálcio. Vemos aqui, cálcio tem 20 prótons, perdão, e 18 elétrons. Vamos tentar calcular aqui, só para ficar um pouco mais visual. Se ele tem 20 prótons e ele tem 18 elétrons, quanto que vai ser aqui? Vai dar 2. Só que aqui é negativo, né? O que faltam aqui são 2 elétrons. Ele tem menos 2 elétrons. Só que como ele tem menos 2 elétrons, ele está mais positivo, né? E aqui é positivo. Certo? Então, como seria? Cálcio 2 mais. Vamos para o fósforo. Ele tem 15 prótons. Menos 12 elétrons. Que seria o quê? Isso aqui tem que dar 0. Como os prótons não mudam, eles normalmente deveriam ter o quê? 15 elétrons e 15 prótons. Mas, vejamos bem, ele perdeu 3 elétrons. Como ele perdeu 3 elétrons e ele originalmente é positivo, é neutro, perdão, aqui ele se torna positivo porque ele perdeu esses 3 elétrons. Então, 15 menos 12 é igual a 3. Veja bem, fósforo, valência mais 3.
certo? Questão F, temos o césio. Vendo aqui, originalmente, temos 55 prótons e 54 elétrons. Fazendo aqui, 55. Opa, perdão. Escrever aqui certinho. 55 menos 54 elétrons. 55 prótons menos 54 elétrons. Nós temos uma diferença de 1. Então seria o quê? Césio mais. Ficou um pouquinho feinho aqui. Césio mais. Lembrando que já há esse mais aqui representa uma unidade de carga diferente aqui para positivo, né? Então aqui já tem um umzinho aqui escondidinho, certo? Vou deixar essa representação aqui que é mais comum. Muito bem, já fizemos aqui, ó. Questão A, a B, a C, a D, a E e a F. Questão número 8. Determina o número de prótons e elétrons existentes nos seguintes íons, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos o rubídio. O rubídio, ele possui o quê? 37 prótons. Lembrando, como eu comentei anteriormente, os prótons são como o RG do elemento. Destaca quantos prótons ele tem, o número atômico, né, destaca quantos prótons ele tem, e também, naturalmente, como seria na sua forma neutra, né, na sua forma encontrada na natureza, normalmente, seria 37 prótons e 37 elétrons. Então, analisando aqui, ele originalmente teria o quê? 37 prótons menos 37 elétrons menos 1, que ele vai perder, porque é positivo. Então, o que aqui daria? 37 menos 36, que daria carga 1, certo? Então, analisando aqui, nós teríamos então o quê? 37 prótons e 36 elétrons, porque ele perdeu um elétron, o rubídio aqui. Porque ele, ó, veja, ele é eletricamente positivo. Vamos para o bromo. No bromo, nós temos algo parecido. 35 prótons menos 35 elétrons para dar neutro, só que ele tem menos um aqui. Então, ó, mais um elétron aqui. Vamos ver. Isso aqui vai dar 35 prótons menos 36 elétrons, que dá isso aqui um total de menos 1 a carga. Então, segundo esses resultados, nós temos o que então? 35 prótons e 36, 36, isso, 36 elétrons, certinho. Vamos para o índio. Ele tem uma seu NOx aqui, ó, de mais 3, a carga formal, né? Bem, ele originalmente tem 49 prótons, né? E elétrons também, ou seja, menos 49 elétrons, só que ele é mais positivo. Então aqui, ó, o que nós faremos? Vamos retirar aqui. Menos 3 elétrons. Vamos retirar 3 elétrons aqui. Então isso vai dar o quê? 49 menos 46. E quanto isso dá? Isso daqui vai dar 3. 49 menos 46 é igual a 3. Então, se é 3 positivos, o que a gente pode denominar? Aqui, ó, 49 prótons e 46 elétrons. Então, vamos lá. 49 prótons e 46 elétrons. Muito bem. Vamos para o fósforo. O fósforo ele tem 3, menos 3 elétrons, né? Porque ele é 3 cargas positivas, né? Então, vamos lá. Ele tem 15 prótons. Como a gente pode ver aqui, 15 prótons. Menos a quantidade de elétrons, que é o quê? 15. Menos 15 elétrons. Só que desses 15 elétrons a gente perdeu 3, certo? Porque ele é 3 cargas positivas. A gente perdeu 3. Isso é igual a quê, pessoal? Meus 15 prótons menos 15 menos 3 é igual a 12. E isso, qual é a diferença? Qual é o resultado de 15 menos 12? É 3. Que isso vale esses 3 elétrons que a gente perdeu. Com isso, a gente pode definir então o quê? Que são 15 prótons. Opa, deixa eu só corrigir esse um aqui. 15 prótons menos
Opa, perdão. 15 prótons, já resolveu. Eu resolvi isso aqui certinho. 15 prótons com P e 12 elétrons. 12 elétrons, certinho? Vamos para a questão E aqui. Temos o bário. 2 mais. Se ele é 2 mais, ele perdeu 2 elétrons. Então vamos ver aqui. O seu número atômico é 56. Vamos lá. Padrão. 56 menos 56. Lembrando que ele é neutro. Só que aqui ele é 2 mais. Então, como ele é positivo, a gente vai retirar 2 elétrons. Menos 2 elétrons aqui. Quanto que vai ser? 56 menos 56 menos 2, 54. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é 56 menos 54 serão 2. Então, o que nós podemos concluir? Temos 56 prótons e 54 elétrons. Vamos lá. 56 prótons e 54 elétrons. Certinho, pessoal? Vamos lá. Quem já respondeu? Questão 8, alternativas A, B, C, D e E. Vamos resolver aqui, ó. Um elemento A de número atômico 13 combina-se com um elemento B de número atômico 17. Dê a forma molecular do composto do tipo de ligação. Aí, pessoal, aqui a gente deveria olhar para a tabela periódica. Na tabela periódica a gente vê que é o alumínio. Aqui a próxima questão já responde, né? Mas bem, eu vou resolver aqui embaixo. Sabendo que ele é o alumínio, vamos lá. Olha, o número atômico A de número atômico 13, que é o alumínio. O A é igual a alumínio. Combina-se com o elemento B de número atômico 17, que nós sabemos que é o cloro. Com o B, que é igual ao cloro. Certo? Número 17. Dê a forma molecular do composto e o tipo de ligação. A forma molecular é o seguinte, pessoal. O alumínio, ele faz até 3 ligações. Ele pode ficar 3 mais. Ele doa 3 elétrons. Lembrando que sua camada de valência possui 3 elétrons. Então ele doa esses 3 elétrons para seguir a regra do octeto, ou seja, ele vai estabilizar com 8 elétrons. O cloro possui um elétron a menos na sua camada de valência, ou seja, ele possui 7. E para estabilizar, ele precisa de mais um, para completar 8, certo? Então eu vou deixar aqui, ó, ele vira cloreto, porque ele recebe esse elétron. Então, como esse doa 3 elétrons e esse recebe um elétron, seria isso aqui, ó. Um truque legalzinho é você fazer isso aqui. Como esse é 3 e esse é 1, mais você só desce esses números para cá e este outro para cá. Que seria então AlCl3. Veja aqui, ó. Exatamente escrito aqui, certo? Mas por que isso, Caio? Você sabe se não é um método, mas me explique por quê. Basicamente é o seguinte, pessoal. É uma relação direta dizendo aqui que nós temos uma proporção, né? De 3 para 1. Ou seja, se esse carinha aqui tem 3 elétrons para doar, e esse outro carinha aqui quer 3 elétrons, precisa de 1 elétron, nós precisaremos de 3 desse para 1 desse. Então, ó, este elétron vem para cá, este elétron vem para cá, e este elétron vem para cá. Ou seja, esse fica com 1, menos 1, menos 1, menos 1, e esse aqui fica com mais 3. Porque ele está dando esses elétrons para cá. Esses elétrons estão mais para o sentido do cloro. Se torna cloreto, né? Então, este elétron vem para cá, este elétron vem para cá, e este elétron vem para cá. Então, por isso, olhando tudo isso, o que a gente tem? Um alumínio para 3 cloretos. Para 3 cloretos. Certo? Então, seria isso a resposta. Dê a forma molecular do composto e o tipo de ligação. E como o cloreto ele possui uma eletronegatividade, lembrando, de 3,16, e o alumínio possui uma eletronegatividade de 1,61, se fizermos essa diferença, teremos o quê? Deixa eu
Deixa eu só corrigir isso aqui, pessoal. Ficou. Este um aqui ficou meio esquisito. Um 2. 1,61 menos 3,16. Isso é igual a. Isso aqui, pessoal, é igual a. Aqui em cima já, né? 1,55. No caso dele é menos, né? Mas esse eletronegativo da maior sempre vem na frente, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer? Colocou ao contrário, vou buscar pro menos 1, só para inverter a ordem, né? Então aqui vai dar 1,55 de eletronegatividade. Então, qual é o tipo de ligação? Será que ela é iônica? Não. Por quê? Lembrando que a nossa eletronegatividade tem que ser, a eletronegatividade deve ser maior ou igual do que 1,7. E bem, a gente sabe que a nossa negatividade aqui deu 1,55, que é menor do que 1,7. Então esse composto não é iônico, mas classificado como molecular. Certinho, pessoal? Explique por que o composto AlCl3 existe, mas o composto NaCl3 não existe. Bem, galera, é o que eu havia dito antes. Aqui, vamos pegar aqui. Quando tratamos do cloreto de sódio, o sódio possui um elétron na sua camada de valência. O cloreto não. O cloreto possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, como esse precisa doar um e este precisa receber um, seria 1 para 1. Essa é a relação um do outro. Essa é a sua distribuição ali, né? De 1 para 1. Já aqui o cloreto de alumínio não. São de 3 cloretos, né, para 1 alumínio, formando a LCl3. Já o cloreto de sódio é diferente. Você precisa de um sódio para um cloro, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito bom aqui resolver os exercícios e pratiquem mais. Porque esse é um assunto muito importante, tanto para se entender química, também, quanto também para ir bem nos vestibulares. Que esse assunto é muito importante, certo? É isso, pessoal. Deus abençoe vocês e até mais.